Eu queria aproveitar a presença do Alexandre Hohagen, que teve uma visão privilegiada em diferentes momentos da internet brasileira do que estava acontecendo no cenário, né? Para quem não conhece o Hohagen, ele trabalhou no UOL, depois trabalhou no Google e atualmente está no Facebook. E acompanhou todas essas ondas e todas essas expansões de diferentes plataformas e serviços dentro da internet brasileira. Então, eu queria que você desse a sua visão, essa visão que é privilegiada da evolução da internet e para onde a gente caminha. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. É um prazer estar aqui. Ministra Nancy Andrighi, senador Walter Pinheiro, meus amigos Eduardo Parajo, Torquato Stélio. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco com vocês dessa visão e do que foi pedido para que a gente compartilhasse sobre o que aconteceu na internet ao longo desses últimos 16 anos. E quando eu recebi esse convite, primeiro fiquei bastante honrado pela oportunidade, ministra Nancy, de estar aqui, poder compartilhar isso. E depois tive que fazer esse exercício de lembrar um pouquinho o que aconteceu nesses últimos 16 anos. E eu cheguei aí a duas conclusões interessantes. Primeiro é que a gente vive um momento fantástico, extraordinário, um momento onde eu trago muito otimismo em relação ao que está acontecendo na internet, o que está acontecendo no mundo de tecnologia, no mundo digital do Brasil. Onde eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. E a segunda coisa foi justamente essa, quer dizer, pensar em 16 anos da internet no Brasil, eu meio que pensar um pouquinho na minha vida profissional ao longo desse tempo. No final da década de 90, eu comecei um trabalho no UOL, e pensando um pouquinho do final da década de 90 até hoje, eu enxergo a história da internet no Brasil dentro de três grandes ciclos do ponto de vista do usuário, do que aconteceu. O primeiro grande ciclo, onde a internet naturalmente no Brasil, exemplo do que aconteceu em outros países do mundo, tentou simplesmente replicar o que acontecia nos meios de massa impresso para o mundo digital. Então foi a chegada dos portais e a relevância, a importância que os portais tinham no momento em que começaram a surgir os portais de notícias, os portais de tempo e assim por diante. Depois, um segundo movimento muito importante, que a partir do momento em que a gente tem o volume de informação que se chega nesses portais, foi de dar a capacidade ao usuário de poder encontrar essa informação, e foi o surgimento dos buscadores tão importante, né, na história da internet do país. O momento em que a gente está vivendo agora, ministro, que eu acredito muito, é um momento onde a internet está sendo reconstruída ao redor das pessoas, e as redes sociais têm um papel extremamente importante. Se eu lembrar um pouquinho o que aconteceu nos últimos 2 anos, desde que nós iniciamos as operações do Facebook no Brasil, ministra Nancy, nós tínhamos 12 milhões de usuários em janeiro de 2011, nós temos hoje 67 milhões de usuários ativos dentro do Facebook. Eu acho que isso denota o que foi dito aqui da importância que o Brasil tem do crescimento da internet, na importância que essas empresas têm para o desenvolvimento da internet, e principalmente como o Brasil entrou no radar dessas empresas que têm hoje, né, essa visão globalizada, essas plataformas globalizadas. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil é hoje seguramente um dos 3 países mais importantes quando a gente pensa nessas empresas e no desenvolvimento que essas empresas pensam quando trazem suas plataformas globais. Quais são os impactos, né, assim, desse novo ciclo, falando um pouquinho das redes sociais? Eu acredito muito que, a partir do momento em que a internet é criada ao redor das pessoas, primeiro que isso acontece em função de uma mudança muito importante da forma de utilização da internet. Durante muitos e muitos anos, nós navegamos na internet sem uma identidade real. Nós tínhamos um apelido, nós tínhamos um número, vocês se lembram muito bem do ICQ, ministro, que era um comunicador instantâneo, onde as pessoas não tinham um nome por trás, tinha um número. E quem é que conhecia aquele número? Era só quem sabia quem estava por trás daquele número. Com a chegada das redes sociais e a possibilidade de termos uma identidade real por trás da internet, fez com que as pessoas começassem a se conectar mais e mais com as pessoas e com os temas e assuntos que para eles eram importantes. E eu acho que essa que é o grande momento e a grande transformações pelo qual nós estamos vivendo, é justamente a possibilidade de participar dessa conversa na internet com uma identidade real por trás. Quais são os impactos que isso pode trazer e que traz para as pessoas e que traz para as empresas? Primeiro que para as pessoas, sem dúvida nenhuma, e foi colocado aqui algumas vezes,
A internet é uma plataforma democrática e permite que as pessoas tenham uma voz ativa. Vamos lembrar do exemplo daquela garota de Santa Catarina, Isadora, que criou uma página no Facebook e ela pôde, a partir desta página, questionar o sistema de educação, trazer melhorias para a escola, juntar uma série de pessoas que tinham o mesmo interesse que ela. Eu acho que isso é um pequeno exemplo do que faz hoje a internet quando você tem pessoas reais por trás. Um outro exemplo que eu gosto de falar bastante, esse é um exemplo real, saiu isso foi extensamente divulgado, a história de um senhor com 70 anos de idade, sofrido mal de Alzheimer, saiu de casa, se esqueceu como voltar, não lembrava do telefone, não lembrava da casa, do endereço, e o filho resolveu, depois de ter passado pelas delegacias, pelos hospitais, resolveu fazer um comunicado no Facebook pedindo ajuda para que encontrasse o pai. Em menos de 2 horas, ministro, 30 mil pessoas compartilharam a foto desse senhor de 70 anos de idade pedindo ajuda para que pudesse encontrá-lo. 30 mil pessoas, imagine 30 mil pessoas, muitas delas que jamais tinham visto essa pessoa antes, resolveram compartilhar porque acreditaram naquela causa e porque sabiam que por trás daquela pessoa existia alguém real, que não era alguém que estava simplesmente colocando aquela imagem por trás. Para surpresa do filho, em menos de 24 horas, uma senhora que saía do hospital, depois do pai ter andado os 35 quilômetros na cidade de São Paulo, que não é uma coisa simples e fácil, essa senhora saiu do hospital e encontrou esse senhor caminhando, ela tinha acabado de ver o post no Facebook, pegou esse senhor, ligou para casa e entregou para os filhos. Então, o grande impacto que eu acho que esse momento da internet tem são alguns. Primeiro, a possibilidade de dar voz a quem tem e quer ter essa voz, a possibilidade de você se engajar numa causa que faça sentido, a possibilidade de se conectar com coisas e pessoas que tenham sentido para nós nesse ambiente. Quais são os impactos e, rapidamente, o que eu vejo, quais são os desafios futuros da internet? Eu acho que a gente tem aí 4 pilares importantes. O primeiro, a educação. Acho fundamental que a gente possa olhar a internet do ponto de vista de educação e como é que nós podemos trazer, já que o brasileiro é um povo que navega tanto, que gosta tanto de internet, que não tem medo de novas tecnologias, como é que a gente pode trazer essa plataforma para ajudar no processo de educação do país? Eu acho que isso vai ser fundamental, inclusive quando a gente pensa no futuro, e no que a gente quer no futuro das tecnologias. O segundo ponto, que foi muito bem colocado pelo senador Walter Pinheiro aqui, é a utilização da internet como uma plataforma social para ajudar muito mais do que simplesmente conectar pessoas. Como é que a gente pode usar essa plataforma para fazer com que pessoas encontrem empregos, para que pessoas encontrem outras pessoas importantes, para que a gente possa se utilizar de serviços, para que a gente possa dar realmente uma plataforma bastante aberta, abrangente, para que as pessoas possam melhorar a sua vida através da tecnologia. Eu acho isso que é fundamental e importante e não tenho dúvida que vai acontecer. O terceiro ponto que se falou bastante, que é da infraestrutura. O governo tem um plano bastante audacioso, que é chegar em mais de 40 milhões de domicílios com banda larga. Eu acho que isso é fundamental quando a gente pensa na evolução da internet, no que vai acontecer na internet daqui por diante. Eu vejo com muito otimismo o que está acontecendo e como está sendo gerenciado esse processo. Eu acho que é fundamental a gente manter o foco na questão da infraestrutura. E, por último, obviamente, uma legislação que deixe bastante claro os deveres e os direitos de quem trabalha no nosso ambiente de internet. Essa é a visão que eu tenho, um pouquinho da minha visão dos últimos 16 anos, e o que eu acho que vai ser importante de agora em diante. Muito obrigado pela atenção.